Fala pessoal, beleza? Aqui é o André. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui como fazer o PROC-V e para que eu ou qualquer pessoa pode usar o PROC-V. Aí eu já deixei a planilhinha pronta aqui, ó, que é basicamente o que aqui? Eu fiz uma planilha bem simples aqui, ó, com o nome das pessoas se repetindo, até aqui embaixo. O evento aqui, ó, fiz como se fosse uma folha de pagamento, né? Então tem o evento de salário, de falta injustificada, de vale transporte, imposto de renda e de INSS. Tá, tem esses eventos e tal, aí eu não vou entrar no detalhe de uma contabilização, mas eu só vou mostrar aqui se é para debitar ou se é para acreditar. Então, o que eu fiz aqui? Além de eu ter feito essa planilha aqui, essa aba de contabilização, eu também fiz a aba base de dados. Então, o que é essa base de dados aqui? É como o próprio nome diz aqui, ó, tem uma base, o evento, ó, todos os eventos que tem lá na aba de contabilização, e se é para debitar ou acreditar. Então tem uma base prontinha. Aqui na contabilização é como se fosse um arquivo de folha que alguém estivesse me enviando, ou qualquer arquivo que vocês possam estar trabalhando aí. Então tem um arquivo, eu preciso saber aqui o que eu tenho que fazer com ele, se é para debitar ou acreditar na hora de contabilizar, que é o exemplo que eu estou usando aqui. Ah, não sei, não vou ficar olhando um a um porque tem vários aqui. Então a gente vai usar a formulazinha do PROC-V aqui para mostrar. Vamos lá. Então coloco igual, ó, PROC-V. Abro parênteses aqui, ó. Ó, aqui a própria fórmula já diz, ó, valor procurado. O valor procurado é o evento que eu tenho aqui, ó. Tem meu valor procurado. Na própria fórmula aqui mostrando, vocês podem ver que tem um ponto e vírgula aqui, ó. Ah, tem que colocar aqui, ponto e vírgula, matriz tabela. A matriz tabela seria a base de dados aqui, ó, que eu criei. Então eu vou na base de dados. Tá, minha matriz tabela é essa aqui, ó. Eu clico na coluna sempre porque ele já pega tudo. Então não preciso ficar selecionando uma área específica. Então cliquei na coluna, seguro o botão, jogo para a direita aqui, ó. Selecionei toda a minha base de dados. Perfeito, está tudo pronto aqui, ó. Dou um ponto e vírgula novamente, igual a fórmula está mostrando aqui, ó. Ponto e vírgula novamente, ó. Número, índice e coluna. Qual a coluna que eu quero que apareça lá na minha aba de contabilização? É a coluna B aqui, ó. Se é para debitar ou para acreditar os eventos que estão lá. Então, número, índice e coluna. Eu selecionei da A até a B, então seria a segunda coluna. A A seria a primeira, a B a segunda. Então, colocaria o número 2 aqui. E o intervalo. O intervalo aqui é verdadeiro ou falso. Eu coloco 0 aqui que ele entende que é verdadeiro ou falso. Eu fecho a fórmula aqui, ó, com parênteses. E dou um Enter aqui. Automaticamente ele já entendeu. Acreditar. Ah, acreditar mesmo? A fórmula funcionou? Deixei na base de dados novamente, ó. O evento salário está escrito aqui, ó. Salário, acreditar. Então ele funcionou certinho. Aí o que eu faço aqui, ó? Você pega a fórmula aqui, ó, e arrasta. Ele já entende tudo, ó. Ele já vai no evento, ó. Já vai no evento, já lê a base de dados lá, ó, e não dá problema nenhum. Por quê? Porque eu selecionei o intervalo inteiro lá, ó. Quando eu fui na base de dados lá, ó, eu selecionei a coluna A e B inteira, de ponta a ponta. Eu poderia ter selecionado o intervalo lá, mas eu acho mais fácil assim. Você seleciona o intervalo inteiro e ele já faz a planilha automaticamente. Posso também fazer selecionando a área. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu mudar a fórmula aqui. Eu vou aqui na base de dados novamente. Deixa eu deletar aqui, ó, matriz tabela. Até a fórmula fica grifada aqui, ó, no meu Excel 2007 aqui, não sei. Os antigos eu lembro que não aparecia isso, mas os mais recentes aparecem aí. Então eu vou aqui na matriz tabela novamente, que seria a base de dados aqui, ó. Vou aqui, ó, seleciono só a área que eu quero. Aí eu selecionei aqui. Então ó, ele fez, ó, do A1 até o B6 aqui, ó. A1 até B6.
Só que se eu não congelar isso daí, ele dá problema, porque na hora que eu for arrastar a fórmula, ele vai entender que eu estou descendo na minha base de dados também. Então eu não posso deixar isso sem congelar. Então, como que eu congelo aqui? Ó? Já tem outra dica também para a fórmula. Eu venho aqui, ó, A1B6, seleciono ele inteiro aqui, ó, dou um F4, só uma vez, ó. Uma vez que eu dei o F4, ele já aparece o cifrão aqui, ó. O que significa esse cifrão? O cifrão ele congelou a coluna A e esse cifrão aqui congelou a linha 1. Esse cifrão congelou a linha B, congelou a linha 6. Então ele congelou esse intervalo inteiro. Então por mais que eu arraste a fórmula para o lado, para baixo, ele nunca vai sair daquilo lá, daquela área. Se eu não congelar, ele sai. Aí uma hora, se sair, ele vai dar erro e não vai encontrar nenhuma informação. Ele vai dar um NA, que é um erro. Então, colocando congelado aqui, ó, com cifrões, ó, congelou. Aí é só pegar aqui e arrastar também, ó. Vale transporte, debitar também. Imposto de renda INSS, debitar também. Vou dar uma olhadinha lá. Ó, debitar, debitar. Só o salário acreditar. Então praticamente isso. Ó. O PROC-V ele busca um intervalo de dados. Você usa ele para procurar uma informação que você precisa, que seria o caso aqui da nossa folha de pagamento, um exemplo, né? Então, para que ele serve? Ele serve para eu tenho uma folha aqui, eu quero saber eu já tenho os eventos, só que eu não sei se é para acreditar ou debitar, nesse exemplo aqui. Então ele vai naquela base de dados que você tem e acha o que você precisa. Qual o problema que pode acontecer? O problema que pode acontecer é, aqui na base de dados, ó, como pode ser qualquer outra base de dados, às vezes tem mais informações aqui, ó. Por exemplo, poderia ter um salário assim, ó. Aqui não seria um salário, né? Mas poderia ter um salário acreditar. Só um exemplo para vocês. Vocês estão vendo que eu estou dobrando ele aqui, ó. Deixei ele em duplicidade. Desculpa, deixa eu colocar debitar. E aqui no intervalo, deixa eu ir lá novamente, vou deletar aqui, deixa eu selecionar aqui o novo que eu criei aqui embaixo, dou um F4 aqui para congelar, ok, aí pego e já arrasto. Alguém vai chegar, pô, mas tem crédito e débito lá e não deu problema? A fórmula PROC-V, ela lê nessa sequência, ó. Qualquer fórmula no Excel, na hora que ele vai ler, ele lê assim, primeira linha da esquerda para a direita, segunda linha da esquerda para a direita, e aí vai, nessa sequência, pumba, pumba. Ele segue essa sequência. O que aconteceu aqui, ó, na base de dados? Ele veio nessa sequência, então o primeiro salário que ele leu, ele considerou na fórmula. Esse aqui, como ele veio depois, ele não considera. Então ele lê sempre o que vem primeiro, numa base de dados. Se eu mudar aqui, ó, quer ver, ó? Debitar e aqui acreditar. Olha aqui, ó. Ele ficou debitar. Por quê? Porque ele leu a primeira linha. Ele lê sempre nessa sequência, ó. Linha 1, 2, 3, 4, da esquerda para a direita, e aí vai. Então é basicamente por isso. Valeu, galera. Obrigado por ter assistido até aqui. Acho que eu dei uma explicação bem básica, mas bem objetiva também de como funciona o PROC-V. Pro que vocês vão usar aí, independente de qualquer planilha, você pode usar para diversas finalidades, mas a ideia principal é o quê? É você ter uma base de dados, você tem um arquivo e você quer procurar informações dentro dessa base de dados. Uma vez que você vai procurar lá e encontrar, a fórmula traz para você aqui, bonitinho, igual eu estou mostrando aqui. Valeu, galera, se inscreve no canal aí, ó, toca o sininho e deixa aquele like aí lá. Aquele comentário também que você quiser deixar para ajudar o canal. Toda semana eu vou estar divulgando vídeos novos aí. Vou tentar fazer todo dia, mas se eu não conseguir todo dia, toda semana eu tenho certeza que vai ter vídeo novo aí para quem precisar, para quem tiver dúvida. Valeu, obrigado, tchau, tchau.